Olá, amigos e amigas que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Vamos dar sequência, então, a nossos estudos, hoje refletindo sobre o item 3 do livro dos Médiuns, acompanhado do comentário do Espírito Emmanuel em Seara dos Médiuns, capítulo 3, com o título Ensino Espírita. Para aqueles que estão agora acessando nosso canal, importa explicarmos que vimos estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, acompanhados dos comentários de espíritos diversos, espírito Emmanuel, na maioria das vezes, no trabalho, na série de livros, O Espírito da Verdade, Religião dos Espíritos e Seara dos Médiuns, recebidos por Francisco Cândido Xavier. Esses comentários eram feitos nas reuniões da Comunhão Espírita de Uberaba, depois do comentário dos companheiros encarnados sobre o tema da noite, sempre referente à doutrina espírita, Emmanuel e outros espíritos vinham trazer também o seu comentário sobre o tema estudado. Muito bem. E nessa noite, na noite de hoje, na reunião pública de 11 de janeiro de 1960, os companheiros fizeram um estudo sobre o item 3 do capítulo 1º, da primeira parte do Livro dos Médiuns, onde Kardec questiona por que não haveria o espírito de atuar sobre a matéria, não é? E vale recordar que nesse capítulo 1º, nos itens 1 e 2, Kardec busca comprovações sobre a existência dos espíritos enquanto princípio inteligente fora da matéria, mostrando que eles sobrevivem à morte do corpo, gozando, isso é muito importante, de uma consciência de si mesmos, habitando o espaço universal e formando um mundo invisível em que nós também vivemos imersos. E admitindo, então, a existência das almas, a que chamamos espíritos, dotadas de um invólucro semimaterial, que tem a forma humana, a que Kardec denominou perispírito. Admitindo que o espírito não é uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e tangível para se assemelhar aos humanos, com base nessas conclusões que estão apresentadas nos itens 1 e 2, no item 3, tema de nosso estudo de agora, Kardec pergunta: por que então não haveria o espírito de atuar sobre a matéria, contestando com essa pergunta e com o seu raciocínio aqueles que, embora admitam a existência das almas, negam a possibilidade destas almas se comunicarem conosco, destas almas se comunicarem com os encarnados, não é? E Kardec, então, pergunta: seria o fato dessas almas terem um corpo fluídico o impedimento para tal? Então, ele traz uma nova proposição para a nossa reflexão. Seria o corpo fluídico, o fato delas não terem um corpo material, seria isso que impediria dessas almas atuarem sobre a matéria, as almas desencarnadas? E ele propõe, então, para nós
que seja feita o que Kardec chama a dedução lógica dos fatos, pela observação e pela comparação. O método kardeciano de análise, observação e estudo. Para que, diz ele, sejam observadas as leis que regem esses fatos, buscando-se, então, a partir dessas leis, uma solução possível e racional para as questões apresentadas. E ele, então, usa para nós o exemplo da eletricidade. Ele argumenta, apresentando o exemplo da eletricidade, diz ele que imponderável, embora imponderável, exerce uma ação química sobre a matéria ponderável. Dessa maneira, ele sugere, então, para nós, que o corpo fluídico, sendo formado de uma matéria elétrica, de uma energia capaz de ser dirigida pela vontade do espírito, que é sempre soberano, esse corpo fluídico seja o instrumento para que ele, espírito, atue sobre a matéria. E nos itens e capítulos seguintes, nós estamos no primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns a Espíritos, nós vamos ver que Kardec vai, então, manter conosco esse diálogo sobre a existência da alma e sua ação sobre a matéria, sendo essa ação resultado da natureza do invólucro fluídico que reveste a alma, para contestar, repetimos, aqueles que negam a possibilidade dessa atuação. E Kardec vai dizer, então, e este é o aspecto que queremos considerar na nossa reflexão de hoje, Kardec diz assim: essa dúvida dos que duvidam, não é? Que o espírito possa atuar sobre a matéria, diz Kardec. Essa dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, quando supomos erradamente que sejam seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Então, nessa proposta de Kardec, nesta proposição de Kardec, quando ele chama a atenção para a ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, essa afirmativa nos convida à reflexão sobre a importância do ensino espírita, que é o tema de nossa reflexão de hoje. E se nós vamos ao Seara dos Médiuns, nós vamos ver que Emmanuel classifica a doutrina espírita para nós de forma muito feliz, como sendo a universidade de redenção, em que estamos todos matriculados. Nessa universidade de redenção, somos alunos. E ele coloca assim para nós, considerando a missão do Espiritismo de iluminar consciências e a necessidade de o homem aplicar o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, e diz para nós isto o essencial. Aliás, corrigindo, essa afirmativa, a necessidade do homem aplicar o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, por ser o espiritismo, por ter o espiritismo como missão, iluminar consciências, é uma afirmativa do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E nós vamos ver que lá na Revista Espírita, Kardec afirma
E Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, vem ao encontro de Kardec já na Revista Espírita. Kardec afirma para nós que o principal, o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, aplicar o espiritismo em nos aperfeiçoarmos moralmente, repetimos. E Kardec diz para nós que o mais não passa de curiosidade, muitas vezes estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não nos faria adiantar um passo. E reafirma: o único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. É importante essa observação, porque às vezes perdemos tempo em especulações filosóficas, e buscando a compreensão de fenômenos espíritas que ainda estão, a sua causa, o processo como eles se realizam, além da nossa possibilidade de compreensão. Nós analisamos os resultados, e são os resultados que nos permitem comprovações, mas a sua causa, na sua essência, ainda há muita suposição e há muito enxerto de ideias materialistas nos conteúdos da doutrina espírita, não é? Muito bem, lá então, e aí vale para nós, viu, a observação, a leitura atenta do capítulo 3º de O Livro dos Médiuns, o Método, onde no item 18, Kardec abre todo um raciocínio sobre como procedermos no estudo e na divulgação da ciência espírita. Então, contribuindo para a nossa reflexão hoje sobre o ensino espírita. Olha o que diz Kardec. O desejo muito natural e louvável dos adeptos do espiritismo de que não se precisaria estimular é o de fazer prosélitos. Para facilitar-lhes a tarefa, é que nos propomos a examinar aqui o meio mais seguro, segundo pensamos, de atingir esse objetivo poupando esforços inúteis. De que Kardec fala? Do desejo dos espíritas de divulgarem a doutrina espírita, fazerem a propaganda dos princípios espíritas. E Kardec vai nos propor, então, o que ele chama o meio mais seguro de fazermos essa divulgação, evitando, nos poupando esforços inúteis. Diz ele, dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprender brincando. Então, a importância de submeter a doutrina a um estudo sério e perseverante. O Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base, mas não basta para fazer um espírito esclarecido, como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Então, não basta você acreditar nos espíritos, na sobrevivência da alma. É preciso, diz ele, proceder
ao seu ensino, para que se possa levar com mais segurança a convicção. E aí entra no parágrafo seguinte uma afirmativa interessante de Kardec, quando ele diz assim, que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Se você está aí com o lápis na mão, grifa, capítulo 18 de O Livro dos Médiuns, que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. Toda pessoa, diz ele, que procura persuadir outra por meio de explicações ou de experiências, ensina. O que desejamos é que esse esforço dê resultados. Por isso, julgamos nosso dever dar alguns conselhos que poderão ser aproveitados pelos que desejem instruir-se em si mesmos e que terão aqui o meio de chegar mais seguro e prontamente ao alvo. Ensino espírita, instrução de si mesmos. E aí, a partir do item 18, que é o primeiro do capítulo 3º, Kardec vai discorrer sobre estes meios seguros de nós nos instruirmos a nós mesmos, dialogando com os contraditores da doutrina espírita. É exatamente esse o ponto que o Espírito Emmanuel vem abordar no seu comentário, que ele intitula Ensino Espírita, no capítulo 3º do livro Seara dos Médiuns. Emmanuel vem corroborando a palavra de Kardec, nos dizer de, de que sempre que nós abraçarmos a doutrina espírita como roteiro da nossa própria renovação. Olha, a finalidade da doutrina espírita, do estudo da doutrina espírita, não é nos fazer mais eruditos ou sábios, mas é que este conhecimento nos auxilie, promova a renovação dos nossos sentimentos. Então, diz ele que nós somos chamados a fixar os seus ensinos, não apenas conhecê-los intelectualmente, mas incorporá-los ao nosso espírito para que possamos vivenciá-lo. É o que Emmanuel nos apresenta a seguir em todas as situações da nossa vida, estejamos em que posição estejamos. É o que ele vai dizer. É preciso que nós atentemos para a nossa responsabilidade de espíritas, para que toda a nossa ação no bem, diz Emmanuel, ultrapasse o dever. E é lindo isso, para que o ato de servir se converta em amor. Ir além do dever. E ele vai dizer para nós em seguida, não apenas o exercício da solidariedade, da compreensão, mas muitas vezes a própria renúncia. Vai dizer para nós que não basta no devotamento ao trabalho, a paciência, o exercício do perdão, mas muitas vezes o exercício, o espírito, desculpe-me corrigindo, o espírito de sacrifício. Renúncia, espírito de sacrifício. E a gente pensa muitas vezes que espírito de sacrifício significa nós sermos aqueles missionários do bem, fazendo sacrifícios em favor de toda a humanidade, mas não é isso, não. É nós sacrificarmos os nossos desejos, a nossa prioridade, o nosso interesse pessoal, para darmos conta do cumprimento de nosso dever, de fazermos aquilo que é importante fazer no trabalho de correção de nós mesmos,
na construção dos vínculos com o próximo, junto a nós, para que possamos, dessa maneira, com esses instrumentos, estarmos mais conectados com a vontade, com a energia superior de Deus, nosso Pai. Olha o que Emmanuel diz para nós, aqui ele repete, né? Já chamamos atenção para isso. Doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. E diz ele, cada um dos seus profitentes ou alunos, por força da obrigação no burilamento interior, é obrigado a educar-se para educar. É preciso que nós nos eduquemos para que possamos educar os outros. E se Kardec diz para nós, não é, da importância de nós, em nossa conversação, não é, trocarmos explicações e experiências com aqueles que conosco convivem, Emmanuel aqui vai além, dizendo para nós que todas as vezes em que nós esposamos essa tarefa do ensino espírita, será importante que nós atentemos para a cadeira do exemplo, para estarmos no exercício de tudo aquilo que pregamos, para que a nossa atitude, tantas vezes silenciosa mesmo, chame a atenção daqueles que convivem conosco para a possibilidade de estes ensinamentos espíritas, dessa nossa matrícula na Universidade de Redenção, que é a doutrina espírita, promover em nós uma mudança de comportamento, nos ensinando o caminho da elevação, como diz Emmanuel, de maneira muito feliz, ocupando a cadeira do exemplo. Sejamos nós aquele que exemplifica, lembrando o quanto o nosso exemplo arrasta, promovendo nos outros a reflexão que tanto desejamos compartilhar. Que Deus nos abençoe, então, agradecendo a você o fato de você visitar o nosso canal, onde pretendemos refletir sobre a doutrina espírita e seus ensinamentos, agradecendo a você a companhia neste estudo de hoje. Reforçamos a leitura dos itens, capítulos citados em nossa reflexão, desejando a você um dia de muita paz. Que haja paz em sua casa, paz em sua família, paz em seu espírito e em sua vida. É o que nós desejamos. Até a próxima semana, se Deus quiser.